Que a paz de Deus, que a luz do divino amado Mestre Jesus envolva todos nós, hoje, agora e sempre. Com o tema, as redes sociais e a lei do progresso. Para nós entrarmos nesse tema, vamos fazer uma pequena introdução sobre a comunicação humana e a repercussão dessa própria comunicação de recepção daqueles que recebem a mensagem e a sua interpretação de diversas maneiras, devido ao estado de evolução espiritual, de individualidade, que se encontra ainda o planeta Terra. O Cristo, porém, quando ia fazer o sermão da montanha, e reunia-se nesse sermão milhares de pessoas para ouvir a Boa Nova, pessoas essas simples, pessoas essas ilustres, pessoas essas intelectualizadas também. Queria receber as bem-aventuranças do discípulo. Jesus se deslocava para as montanhas num gesto de aprendizagem, num gesto de compreensão e de entendimento sobre linguagem humana também. E a sua recepção através do aparelho auditivo e a sua própria recepção de acordo com a evolução de todos que se encontravam naquele ambiente. Naquele momento, ele sabia perfeitamente que as montanhas eram um bom lugar. O seu lugar alto ia causar um eco enorme. E todos que se encontravam ali poderiam ouvir os seus ensinamentos. Claro que o Cristo sabia que a boa comunicação, sem violência, ela poderia trazer ao homem o modelo ideal do que significava Deus, do que significava mundos superiores e superioridade humana com própria unidade. Ele sabia perfeitamente que falava, mas ao mesmo tempo ele estava também na responsabilidade de ouvir todos aqueles que ali se encontravam. Quando começa o Sermão da Montanha, mais de 10.000 pessoas se encontravam naquele local. Naquele momento, quando ele começa a tratar das bem-aventuranças, cada um recebe as bem-aventuranças de acordo com a sua evolução espiritual. Cada um tinha o seu entendimento da linguagem humana e do seu aprendizagem também de linguagem celestial, como todos poderiam entender a linguagem de um espírito celeste. Como todos poderiam compreender os seus próprios ensinamentos de um espírito celeste. Claro que era evidente que haveria uma dificuldade enorme, principalmente nos mais intelectualizados. Imagine vocês. Os mais intelectualizados que ali se encontravam quase não entendiam nada do que Jesus estava falando, porque não vivenciavam, porque não sentia dentro de si as próprias dificuldades de humildade, de benevolência e de amor. As pessoas simples, no sistema de aprendizagem e entendimento da linguagem, eles começavam a entender tudo aquilo que o Cristo estava falando em termos de consolação. Porque sentia, todavia, no seu próprio coração, porque sentia, porém, todo o sofrimento do dia a dia, de uma existência inteira, por falta de consolo, por falta de compreensão, por falta de justiça, estava ali, pessoal, presente, na linguagem de um espírito celestial, todo o drama social da humanidade atual de hoje. Imagine vocês. Todo o drama social. Olhe que aquele estilo de linguagem, de aprendizado, que estava se colocando-se o Cristo para todos, faz apenas 2013 anos, pelo calendário cristão. Mas as coisas eram tão real, as coisas eram tão belíssimas naquele momento,
que todos compreendiam a necessidade da moralização, através do Sermão da Montanha, que resumia o texto em todos os dramas psicológicos da vivência que eles estavam vivendo em Jerusalém, abandonados pelos governos romanos, perseguidos pelos governos romanos, cobrados pelos governos romanos, até o último centimo sendo tirado dessas criaturas, e a única consolação que existia era os ensinamentos daquele Espírito celeste que ali se encontrava. A compreensão dos necessitados, desse ponto de vista, era impressionante. Alguns acolheram e seguiram ao Cristo. Os mais intelectualizados, que estavam longe da miséria, da dificuldade, da linguagem popular do povo, esses saíram completamente revoltados. Revoltadíssimos. Porque aquela mensagem falava em desprendimento, aquela mensagem falava em direito de igualdade. Veja o pensamento do Espírito Celeste da época. Falar em direito de igualdade em Sermão da Montanha para mais de 10.000 pessoas era pedir a própria crucificação mesmo. Como era? Falar em direito de expressão, em direito de liberdade naquela época, era pedir para ser crucificado. Mas, porém, o Cristo, ele colocou-se à disposição da justiça divina e à disposição dos mais humildes que ali se encontravam. Os mais humildes entenderam a sua mensagem, enquanto que os cobradores de imposto observavam que saíam revoltados do Sermão da Montanha. Alguns emissários que os reis e imperadores mandaram para observar a mensagem do Cristo não entenderam absolutamente nada e foram embora. Quando termina o Sermão da Montanha, o que realmente entendeu começava a se aproximar do Cristo e a ser o seu fiel seguidor. Imagine você. A linguagem de comunicação humana, nós sabemos que ela tem vários sentidos. E como tem sentido? A linguagem do Cristo é a linguagem da verdade e da pacificação. Quando se utiliza a linguagem da verdade e da pacificação, claro que na época atual, nem na época atual de hoje, jamais aquelas pessoas orgulhosas iriam compreender a sua mensagem. Sabe por quê? Porque o orgulhoso não admite mudança de nenhuma forma. O orgulhoso, ele age desta forma. Porque o orgulhoso, ele procura preservar conceitos ultrapassados. Preservando o conceito ultrapassado, o orgulhoso se acha também no direito, só ele tem a verdade, mas ninguém. Por ele ser só possuidor da verdade, ele passa a entender que novas ideias não podem existir, bloqueando aí a lei de progresso moral num planeta de expiação e prova. Porém, nós vamos observar nos povos mais selvagens que a questão da linguagem era utilizada de uma forma completamente agressiva. Principalmente algumas tribos africanas se utilizavam da linguagem dos tambores para anunciar a sua guerra, o seu próprio ataque. Imagine vocês. Nesse tipo de linguagem sonora, emitida por instrumentos, as tribos se reuniam, contrário a algumas tribos que estão invadindo o seu próprio território, e naquele exato momento tocavam os tambores fortemente. Ora, quando os tambores começavam a tocar fortemente, aquelas outras tribos sabiam que viriam problemas, que estava começando ali uma verdadeira guerra. Nesse diálogo de comunicação, as tribos mais distantes começavam a se preparar para a grande batalha, porque sabia que aquele tipo de linguagem sonora utilizada era um alerta para eles próprios. Então, esses povos mais selvagens, nós vamos entender que a força era a razão para o entendimento deles. Era a razão por quê? Porque não tinha nenhuma compreensão da lei de amor de Deus, não tinha nenhum desprendimento
nas questões de conquista de território. Pelo contrário, as tribos africanas achavam perfeitamente que a lei do mais forte que deveria imperar sobre o território deles. E as tribos mais fracas, na realidade, ela era escravizada pelas tribos mais fortes. Imaginem vocês que muitas tribos africanas escravizou umas às outras. E muitas vezes nessa escravidão, vendia aquelas tribos para os portugueses inteiros para se ver o problema. E ali se transformavam em verdadeiros escravos. Essa linguagem da violência, simplesmente não expressada por Jesus. Essa é a própria linguagem da falta do entendimento. Porque nós temos que entender que somos um povo civilizado, somos. Por nós sermos um povo civilizado, nós já temos o Evangelho de Jesus dentro de nós. Nós já buscamos as razões e os nossos próprios direitos dentro de um conceito social equilibrado. Nós já não podemos utilizar da força como fez as tribos africanas, utilizando a lei do mais forte sobre o mais fraco e escravizando ele. Quando nós vamos observar a questão da comunicação, que nós devemos ter escrita, ou comunicação verbal, ou comunicação sonora, todo esse tipo de linguagem, ele traz um aprendizado enorme para toda uma população. Primeiramente, se nós formos tomar como base o processo de evolução de comunicação de linguagem e a sua interpretação, vocês já evoluíram demais. E como vocês já evoluíram? Mas a partir do momento que o homem vai evoluir, em termos de interpretar, em termos de visão literária, ele vai começando a cobrar de si e começando também a cobrar dos outros. Isso era dito pelo próprio Cristo quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando ele colocava essa questão, ele dizia: a verdade está aqui, em mim, porque eu sou o Espírito perfeito. E através desse Espírito perfeito entre vós, que estão aí, deverei ter o modelo necessário para o segmento de processo evolutivo de cada um dos habitantes desse planeta de expiação e prova. Tendo este modelo colocado por Deus, nós já temos aí uma interpretação do que seria a perfeição de Deus, pelos exemplos dados pelo Cristo. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Vejam isso. Ao mesmo tempo que ele pronuncia essa palavra dentro de Jerusalém, estremece os doutores da lei. Mas quem eram os doutores da lei? Eram homens intelectualizados, que estudavam há mais de 30 anos, mas que esse estudo em si era para si. Não era um estudo para a própria sociedade de jeito nenhum. Só se era doutor da lei naquela época as pessoas que tinham condições de frequentar as melhores escolas. Por isso dava-se o nome doutor da lei, porque achavam também, por ser doutor da lei, eles tinham todo o entendimento dos ensinamentos de Deus. E não tinham. Imaginem vocês. Não tinha não. Mas aquele filho de carpinteiro era o quê? Me digam isso. Aquele filho de carpinteiro tinha o quê na realidade? Mas tinha uma linguagem de expressão que impressionava os doutores da lei em termos de interpretação e de entendimento das leis romanas, de entendimento das leis de Deus, que se impressionava. A partir do momento que ele diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, choca toda a cúpula dos doutores da lei. Naquele momento, os ensinamentos que estavam dentro do império partiam agora para uma população inteira que estava naquele exato momento recebendo condutas de moralização, recebendo conduta de renúncia por quem? Por um filho de um carpinteiro. Ora, naquele exato momento,
as estruturas romanas começam a se estremecer. Começa a estremecer porque estava um homem que ao mesmo tempo curava, que ao mesmo tempo mandava perdoar, e que ao mesmo tempo estava provocando uma revolução social em Jerusalém. Imaginem vocês, que espírito corajoso, que espírito determinado, que dizia ao próprio povo, para que o povo não ficasse na ignorância, não, de jeito nenhum. Para que o povo reagisse de forma pacificadora, mas ao mesmo tempo se esclarecesse dos seus próprios direitos. Naquele momento, o que acontece? Todo conhecimento que era restrito se torna agora um conhecimento popular. A linguagem de Jesus começa a se espalhar por toda parte. Quando começa a se espalhar por toda parte, acredito eu, que foi muito mais rápido do que um dia e meio de hoje. E como foi? Porque estava ali, diante de uma população inteira, um espírito que se comunicava com Deus. Nesse estilo de linguagem, de comunicação, ele dava inteiramente a prova absoluta que estava conversando com Deus e que tinha o poder de modificação moral na terra. Veja mesmo. E que tinha o poder de curar cegos, paralíticos e aleijados que ali se encontrava. Ora, essa linguagem jamais ninguém ouviu falar dela, não. A linguagem de um Deus universal, através de um Espírito Celestial, que estava representando todo o seu amor, toda a sua compreensão e, acima de tudo, todo o seu conhecimento. As estruturas religiosas da época não iriam resistir muito tempo, não. De forma nenhuma. Naquele exato momento, as discussões de linguagens passadas, de manuscrito, dizia: mas Moisés não teria falado disso de nenhuma hipótese. E Jesus falava: eu não vim modificar a lei. Eu vim apenas acrescentar. Veja o respeito que esse Espírito tinha pelos ensinamentos antigos também. A partir daí, o que nós vamos observar? Passa-se o tempo e a questão da linguagem, ela vai se tornando possessiva. Uma linguagem possessiva, uma interpretação possessiva, onde só os poderosos, naquele exato momento, se achavam inteligentes. Onde a população inteira, principalmente na Revolução Francesa, nós vamos observar isso, a população inteira era subjugada. Nada mais do que isso. Subjugada mesmo. Porque os intelectuais que estavam no poder, eles se colocavam assim de tal maneira que as pessoas na França, elas chegavam a comer um pão com um copo d'água durante o dia inteiro e teria que trabalhar, e os que estavam no poder diziam que estava tudo correto e tudo sob controle. Só que a justiça divina, porém, observa que a lei do progresso, ela é fundamental e reencarna Joana d'Arc. Quando Joana d'Arc reencarna, plenamente analfabeta, não sabia nem ler, mas que tinha dentro dos seus discursos a própria revolução do direito de igualdade e fraternidade para com todos as liberdades. Ela começa a mostrar ao seu próprio povo que aquele pão que eles estavam comendo não era uma dádiva de Deus, não, de forma nenhuma. Era a opressão dos ingleses sobre os franceses, que levou a população inteira à decadência intelectual. Viria aí, mais uma vez, a justiça divina colocando o espírito de uma ordem superior à disposição de quem? De uma França completamente falida. Ela dá a volta por cima e, mais uma vez, liberta o seu povo do jugo inglês. Imagine vocês. E este povo, ele começa a se intelectualizar graças a ela. E este povo começa a compreender graças a ela. Nós passamos para os dias atuais. E quando nós observamos nos dias atuais de hoje, a gente observa que o estilo de linguagem,
o estilo de aprendizagem, o estilo de interpretação de muitas pessoas referente ao conceito social está se modificando mais uma vez. É a lei do progresso. A lei do progresso traz em si várias surpresas para os governantes que estão governando o mundo. Quando nós vamos entrar no assunto de redes sociais, a gente observa que são comunidades muito bem preparadas, comunidades instrutivas, que passam todo tipo de informação, de acontecimentos com apenas um raio de olhar que está acontecendo e que passa a orientar a população mais carente dos seus próprios direitos. E agora, mais uma vez, nós estamos aí agora, não é com a Joana Dark não, pessoal, de jeito nenhum. Nós estamos agora com a tecnologia a serviço da justiça divina para as grandes modificações morais que irá acontecer no nosso planeta. A partir daí, o que nós vamos observar, os países que têm mais instruções, passando a invadir os países que não têm instrução, para passar todo tipo de esclarecimento àquele povo, dos direitos que ele possui, que eles vão ter que ir em busca dos seus próprios direitos, de mostrar para eles que eles têm condições de se intelectualizar assim, que não pode ser um povo de nenhuma forma oprimido, humilhado, massacrado. O que é que acontece? Em vez da depressão, vem agora o pensamento e a razão. Então, o pensamento e a razão, quando ele começa a fluir, começa a vir vários tipos de questionamento relacionado ao filho, relacionado ao trabalho, relacionado à moradia, que começa a olhar dentro de si e dizer o que eu significo dentro desse país. Quem sou eu? Já fizeram essa pergunta vocês que se encontram aqui? Quais são os meus objetivos? As minhas palavras estão sendo ouvidas? Já fizeram esse questionamento os que estão aqui? Quando lançamos o olhar para os grandes intelectuais a serviço da justiça divina, as redes sociais estão interligadas ao mundo. Se estão interligadas ao mundo, nenhum de vocês que estão aqui poderia dizer: o conhecimento está restrito a determinadas pessoas. Não está não, pessoal, de forma nenhuma. Já não está não. Então, a época do Império terminou, pessoal. Vamos acordar. A época do Império passou. As escolas não se encontram mais dentro dos castelos romanos, não. Acabou-se. Nós vivemos agora uma abertura de conhecimento, uma abertura de renovação intelectual, que vai começar da criança de 4 anos de idade até a pessoa de 80 anos. Ela tem os direitos, como também tem os seus deveres. Agora, se você tem os seus direitos e de repente você não sabe o direito que tem, voltamos à época romana, nada mais do que isso. Onde se via que se tinha direito, mas que não poderia de nenhuma forma exigir os próprios direitos. As redes sociais e os nativos digitais. É mais problemas ou mais solução? Eu acredito que seja soluções sim. Porque as crianças nativas digitais, que vieram de mundos tecnológicos e que estão reencarnados na Terra, esses espíritos vão mudar toda a estrutura moral deste planeta para melhor, não é para pior de maneira nenhuma. Entenda bem isso. Mas é preciso de bomba nuclear para fazer isso? É preciso de metralhadora para fazer isso? É preciso de violência para fazer isso? Não é necessário não, pessoal. De forma nenhuma. Basta um nativo digital pegar um tablet e está feito a revolução digital. E agora, o que nós iremos fazer? Apenas teremos que agradecer a Deus por esses espíritos ter a coragem de intelectualizar o mundo de expiação e prova que precisa sair da inércia em que se encontra.
Se não sairmos da inércia, o que seremos de nós? Imaginemos bem isso. O que será dos vossos filhos? O que será dos vossos netos? Pensem nisso. Será que eles vão retroceder ao cabo da enxada? Será que eles vão retroceder simplesmente aos currais para cuidar de porcos? A lei de progresso social não diz isso, não. De nenhuma forma. Em cada época da humanidade, a lei do progresso é necessário. Então, a partir do momento em que a lei do progresso obriga, que é uma lei natural de Deus, para que o povo saia da inércia, é preciso um empurrão divino muitas vezes. Porque se não for desta forma, tenha certeza que o homem velho vai continuar velho. Ele não vai ter novas ideias de nenhuma forma, novas criações de nenhuma maneira. Quando a gente vai observar as organizações sociais em rede, como espírito e como médica, eu só tenho a dizer uma coisa: vocês têm muito que aprender um com o outro. E como vocês têm muito que aprender? Porque é de se observar que a organização de opinião de vocês é impressionante e maravilhosa. Vocês são inteligentes e não sabem. A criatividade que vocês utilizam para mostrar o sentimento que tem dentro de vocês é impressionante, esta criatividade. Eu não posso dizer que esse povo é escravizado psicologicamente. De jeito nenhum. O que eu posso dizer é que esse povo tem inteligência e que esse povo tem atitude. Se esse povo tem atitude e inteligência, este povo evolui. Tenha certeza disso. Esse povo sai da depressão social em que ele se encontra. Esse povo sai da depressão econômica em que ele se encontra. Agora, a causa da depressão moral não é uma causa relacionada ao povo, não, pessoal. Esta causa relacionada àqueles que representam o povo e que se acha muito mais inteligente do que o próprio povo. Imaginem vocês. Todas as grandes revoluções sociais e a tecnológica que nós estamos obtendo agora, o principal autor de tudo, quem é? São vocês, o próprio povo. O próprio povo é autor de tudo isso. Porque eles começam a sentir a necessidade de evoluir. Ele começa a sentir a necessidade de expor as suas ideias essas inteligentes, ideias essas intelectualizadas. Mas, no entanto, aquelas pessoas que se encontram do outro lado, que simplesmente acham com a sua pouca inteligência que podem governar mais de 170 milhões de pessoas inteligentes, está enganada. Porque em mundos digitais, as organizações sociais são muito diferentes da nossa. Apenas existe um governo e um só povo, que este povo decide pela qualidade de vida, pela qualidade moral e pelas leis existentes nesses mundos. O governante acata toda essa responsabilidade em conjunto, coloca em prática e, ao colocar em prática, vê que a sociedade ela começa a se mobilizar e a se moralizar. Mas como é que alguém sozinho pode representar vocês? De nenhuma forma. Não existe representação única, nem na justiça divina. Vocês sabiam isso? Porque Deus não trabalha sozinho. Deus tem os espíritos celestiais. Deus tem os espíritos superiores. Deus tem os espíritos em condições medianas, fazendo a centralização de todas as ideias superiores e ideias também para aqueles mundos, para a organização social fluir de alguma forma. Mas alguém não pode representar 170 milhões de inteligência. Não pode. Porque são sistemas tão ultrapassados que os nativos digitais que estão reencarnados, na verdade, vão formar verdadeiras comunidades de 10 milhões de pessoas,
de 20 milhões de pessoas, utilizando a sua inteligência para orientar essas pessoas em benefício social. E agora, governantes, o que será do futuro? Será que nós iremos crucificar os nativos digitais? Será que nós vamos levar os nativos digitais simplesmente às cadeias e deixar o lar? Seria completamente impossível, sabe por quê? Quando a ideia surge da justiça divina, essa ideia repercute no plano espiritual. Quantos dos espíritos são assassinados? Quantos dos espíritos são abusados sexualmente e chegam lá clamando por justiça social para que mude a nossa sociedade? Esses espíritos voltarão, reencarnarão e pedirão existência a Deus para que Ele seja o autor principal de todas as mudanças sociais deste planeta. É o que está acontecendo agora, atualmente. Imagine vocês, crianças de 15 anos de idade praticamente, crianças de 12 anos de idade, que observam que as ideias que são colocadas aí são ideias completamente ultrapassadas. Não adianta colocar mordaça na inteligência de ninguém, pessoal. Inteligência é uma coletividade, não é uma coisa única de forma nenhuma. E onde é que fica a lei do progresso? Quando a gente vai para a França e retrata o renascimento de grandes espíritos que ali estiveram, trazendo ideias renovadoras que naquela época era questionado e eram perseguidos, mas que na época de hoje todas foram aceitas. A mesma coisa se retrata aos dias atuais de hoje. Na pátria do Evangelho, nós teremos várias turbulências. Essas turbulências serão apenas o começo de um grande país que vai nascer, chamado Brasil. Porque agora, até agora, este país, infelizmente, ele está morto e sepultado. Muita paz para todos. Doutora Cristina Santos. Agradecendo a doutora Cristina